FGV-U, Canal Universitário de Fortaleza. Está no ar o Sociedade de Direito. Esse programa é gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage no Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e através do Twitter, @faculdadefgf. O programa de hoje tem como tema a influência das mídias sociais na sociedade. Vamos falar de alguns temas da sociedade. E para falar sobre, convidamos ao programa o assessor de comunicação, o senhor Thales Cantizani, e ainda o empresário, o senhor Gustavo Lobo. Senhores, sejam bem-vindos à Sociedade de Direito. Novamente, a gente está aqui já acostumado com os senhores. De casa. Ano passado a gente teve um programa com o tema influência da pirataria. Quem quiser assistir está aí no canal no YouTube. Foi um dos programas que a gente teve, digamos, um maior acesso, e sugestões, né, para repetir. E a gente hoje está tentando trazer um programa parecido, só que vamos abordar pinceladas sobre alguns temas. E para começar o programa de hoje, eu queria, como a gente vai falar sobre a influência em si das mídias sociais na sociedade, o que mudou, o que está mudando, na verdade, que a gente está em fase, a gente está em cada dia uma explosão maior, está chegando em cada ramo de forma ainda mais intensa com o passar dos dias. Eu queria que o senhor Thales começasse, toda a sua experiência, a falar o que está mudando na relação das empresas em si, com os consumidores, até com os empregados também delas. Olha, na verdade, assim, a mudança que as mídias sociais têm causado nesses ramos de trabalho são enormes, né? Eu trabalho com uma assessoria política, né, do deputado federal Chico Lopes, e a gente nota que hoje, por exemplo, as pessoas têm mais acesso não só às informações, como ao próprio deputado, né? Lá a gente tem como praxe mostrar os recados que as pessoas enviam para o deputado. Então, há uma maneira muito direta de comunicação entre o deputado e o seu eleitor, né? Eu acho que para empresas também deve funcionar nesse sentido. Eu acho que a grande sacada das mídias sociais, que ela vem revolucionando na sociedade, é mesmo a interação. Como ela garante a interação e o feedback para a empresa e para o consumidor final, né? No nosso caso, como ela estabelece entre o eleitor e o deputado, né? A gente consegue mensurar melhor, inclusive, quais são os projetos que a gente deve demandar. As pessoas se mobilizam muito mais para cobrar de projetos que sejam do interesse delas, através da nossa fanpage, por exemplo, que hoje o Facebook tem sido assim, avassalador nesse contato mais direto, né? Então a gente consegue mensurar isso. Eu acho que hoje a sociedade ela consegue fazer uma mobilização digital muito mais abrangente, né? Então, acho que o primeiro impacto é isso, é a mobilização e a interação social dentro das mídias digitais. Gustavo, fazendo assim, então, um comparativo entre as empresas, uma empresa hoje, que tem toda essa ferramenta, tem todo esse auxílio das mídias sociais, e uma empresa que antigamente só tinha mesmo, até divulgação, era até panfletos, tudo, ou se tivesse essa divulgação. Como é fazer esse paralelo hoje em dia? Cara, primeiramente, obrigado pelo convite. E dizer assim, hoje em dia, no meu caso específico da Nordwest, a gente não tem mais como se imaginar sem estar trabalhando com isso. E olha que a gente nem trabalha ainda de uma maneira que tem que estar tudo perfeitinho e tal, mas assim, isso é bacana. Isso, assim, as empresas hoje em dia não tem mais como viver sem trabalhar com mídias sociais. E não só com empresas, né? Como a pessoa mesmo, como marketing pessoal, como a questão de política, prefeituras tem que trabalhar mais, é uma coisa que ainda não existe muito, divulgação de prefeituras feitas por fanpage. Então, assim, são caminhos imensos que se tem para seguir que ainda não estão explorados. E as empresas já se ligaram que tem que estar trabalhando com isso. Não adianta mais que fingir que não existe, que existe. Facebook está aí, Twitter está aí, uma série de outros, né? Mídias sociais estão por aí para isso. Esse processo aí, pegando já um gancho no que o Gustavo falou, esse processo não se aplica só para empresa, só para parlamentar. Esse processo se aplica no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Hoje é muito importante para as pessoas saberem
fazer o próprio marketing dentro da internet, né? Dentro das mídias sociais, por assim dizer. A gente sabe que as mídias sociais são extensões das nossas pessoas, né? Eu não sou uma pessoa aqui, sou outra pessoa lá, eu sou a mesma pessoa. Pode ser que lá eu aja de maneira diferente. E a gente sabe que tem que ser trabalhado isso. Isso é uma coisa que também muda um pouco a sociedade. A sociedade acaba se perdendo um pouco nesse sentido, né? Eu trabalho para o Chico Lopes, então a minha opinião dentro das mídias sociais, elas são vistas como postadas pelo assessor do Chico Lopes, não é pelo Thales Cantizani. Por mais que eu tenha que desvincular, não tem como. Entendeu? Então também tem essa questão da sociedade. E vai além, né? Como o Gustavo falou, a gente tem diversos ramos aí, prefeitura, humorista, uma gama imensa, bandas, né? Uma gama, bandas de forró, uma gama imensa de pessoas que devem trabalhar com isso e que ainda não estão muito ligados e talvez percam time, né? Ainda nesse comparativo, antigamente hoje em dia ainda existe, mas antigamente a gente via o famoso saque, que a gente, qualquer dúvida, liga para o saque da empresa, que era algo que até se torna muito distante. Você, vai ligar, vai ter dor de cabeça, tudo. Hoje em dia você vê, até perguntar para o seu Gustavo, que tem a opção de você estar se comunicando com o cliente. Eu queria saber como é a sua visão disso, como é que você, digamos assim, como tá na frente da empresa e tem aquele contato diretamente com a pessoa que quer o produto final. Claro, no nosso caso, como nós somos uma empresa ainda pequena, é mais fácil e é mais direto esse contato. Eu e um irmão meu somos quem tomamos conta dessa parte da empresa, do contato, da reclamação, da sugestão, do elogio. Então, assim, na mídia social, especificamente no Facebook, é rapidíssimo isso, né? Ali online a gente está praticamente direto e a resposta é instantânea. E isso o cliente gosta muito, né? E não só para a gente, para empresas grandes, experimente. Olha, você pode falar mal de qualquer coisa no ar, mas você fale no Twitter ou no Facebook para ver se a resposta não é quase que imediata, o retorno, né? Justamente pelo medo daquilo virar uma propaganda negativa, né? Então isso é o conhecido saque 2.0, né? Pronto. Porque a gente tem que entender também, as mídias sociais são uma ferramenta de comunicação. Elas sendo uma ferramenta de comunicação para uma empresa, no caso como a Nordwest, ela sendo uma ferramenta de comunicação, ela é também um canal, né, entre o cliente e a empresa. E o usuário, o cliente vai usar isso. O cliente usa todos os canais possíveis para se comunicar com a empresa. Certo? Se o canal de hoje, que está bombando, por assim dizer, é o Facebook, o cliente vai procurar a empresa que ele quer se comunicar dentro do Facebook e vai querer uma resposta imediata dele. Às vezes até pela facilidade, né? Você já está lá. Claro, a comodidade. Ali você pode, por exemplo, se eu tenho um problema com 5 produtos, provavelmente desses 5 produtos eu vou achar 3 ou 4 lá e eu vou ter o contato com eles. Se eles vão me responder ou não, aí depende da empresa, se ela está preparada para esse tipo de evento, né? Mas o cliente tentou, fez a parte dele, né? Inclusive, deixou o Facebook e o Twitter, acabou deixando até o próprio e-mail uma maneira mais lenta e mais demorada de chegar, né? É muito mais rápido, objetivo, você mandar uma mensagenzinha pelo Facebook e pelo Twitter, né? E acredito que a resposta também seja bem mais rápida. Lá, por exemplo, na assessoria do Chico, né? A gente recebe uma demanda média, né? Na maioria das vezes se informando sobre projetos de lei, algumas coisas assim. Então a gente tem, a gente estabeleceu um limite de tempo para respostas, né? Um limite que varia de 1 a 6 horas, dependendo da profundidade da resposta que a pessoa quer. Às vezes a pessoa quer saber sobre um projeto de lei complicadíssimo que a gente tem que pesquisar em Brasília, e blá, blá. Então a gente demora um pouco mais. E tem uns que 15 minutos a gente consegue desenrolar ali. Só para destacar então, de 1 a 6 horas, coisa que antigamente a gente poderia falar de 1 a 6 dias. Ou mais. Ou mais, né? Até Úteis, mais. né? Dias úteis. Dias úteis. Seu Thales, só para a gente tentar finalizar essa primeira parte, a gente tem o lado positivo da coisa. Mas a gente, infelizmente, ainda vê o lado negativo da coisa. O senhor também, como cofundador do Blog Galinheiro, o senhor também vê a carga negativa. Algumas, digamos, funcionários de empresas respondendo mal, respondendo de formas ignorantes, às vezes. Como o senhor vê isso? Olha, eu vou começar citando um caso que aconteceu há pouco tempo no Senado Federal, esses dias, para falar a verdade,
sobre uma funcionária, uma estagiária do Senado Federal, que postou uma foto de um rato que elas encontraram no Senado. E postou no perfil dela, certo? E escreveu dizendo assim, vocês achavam que só o Renan Calheiros era o problema do Senado. Bom, a menina trabalhava no Senado, na parte de comunicação do Senado, se eu não me engano, e posta um negócio desse no perfil dela. É aquele primeiro erro que eu falei. Ela achou que, não, no meu perfil não tem problema nenhum. Obviamente foi demitida, porque ela estava falando do presidente do Senado, né? Estava falando do presidente da casa, né? Estava comparando ele com um rato, né? E a outra coisa, esse aí é o pessoal, né? O uso pessoal ainda está muito frouxo nesse sentido. As pessoas ainda não se antenaram que as empresas, tanto as empresas que ela trabalha, quanto outras empresas, estão ligadas nisso. Estão observando como o profissional se comporta. Eu falo mal hoje de uma empresa, e amanhã eu não estou trabalhando mais lá no Chico Lopes, por exemplo, eu vou botar o meu currículo lá naquela empresa lá, para trabalhar lá porque lá tem uma vaga. Aí eles vão analisar e vão falar, pô, esse cara estava metendo um pau na gente, sei lá, 15 dias atrás falando mal do nosso produto, não vamos empregar esse cara. Então tem que ter esse cuidado, esse é o cuidado pessoal. O cuidado das empresas, muitas empresas hoje em dia têm o que a gente chama, né, de sobrinhagem. O que é sobrinhagem? Vamos criar um canal, né, de comunicação com o nosso cliente, a gente tem uma média empresa, mas a gente não precisa contratar, não investir não. Meu sobrinho sabe fazer isso. É só postar, é só escrever, meu sobrinho sabe fazer. E aí que o cara mete os pés pelas mãos, né? Porque normalmente você tem que ter um preparo. A pessoa que está ali, primeiramente ela tem que saber escrever muito bem, tem que saber se comunicar muito bem. E ela tem que estar preparada para eventualidades. Pequenas crises que podem gerar grandes problemas e ruídos para a empresa futuramente. E as empresas muitas empresas não investem nisso. Elas deixam o sobrinho fazer de qualquer maneira, se perde, geram problemas enormes, entendeu? Aí criam problemas para nós profissionais da área, porque o cara fica, o cara cria um certo descrédito para a área de comunicação digital, e quando a gente vai vender um produto sério para o cara normalmente fala assim, mas esse negócio não funciona não, eu botei uma vez o meu sobrinho para fazer, e todo mundo só ficou xingando a minha marca. Ainda bem que no meu caso é um afiliado que toma conta. É um afiliado, né? Aí já pelo menos já dá para dar um esporro, né? E querendo ou não, fica registrado, né? Porque por mais que a empresa seja bem desconhecida, digamos assim, eu já vi casos de empresas tipo Amazonas ter lá toda aquela postagem, tudo, os prints da conversa e um maltrato. Sim, cara, é complicadíssimo. No blog Galheiro que você citou, a gente tinha uma parte que se chamava publicidade cretina, que era focado nos erros de marcas nas mídias sociais, né? Então a gente já pegou assim N erros aqui de Fortaleza, inclusive a gente sofreu ameaças enormes, entendeu? Por causa de ações que foram mal feitas, mal pensadas, às vezes por profissionais da área, né, que se julgam profissionais da área, e às vezes por pessoas mesmo que erravam e falavam, desculpa pessoal, é porque é a minha primeira vez, eu estou tentando entender. Você não troca o pneu do carro a 60 km por hora, você troca o pneu do carro parado. Né? Então as pessoas acham que esse movimento é assim, a gente cria e vai ajeitando. Não, você tem que ter um planejamento para você botar ele no eixo, né? Botar o carro para andar direitinho. A gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso em outros temas no segundo bloco, agora a gente vai para um pequeno intervalo.
Voltamos assim ao segundo bloco da nossa Sociedade de Direito, hoje com o assessor de comunicação Thales Cantizani e o empresário Gustavo Lobo. Estamos aqui debatendo sobre as mídias sociais, a influência, o que agrega, o que é que... Terminamos o bloco mostrando algumas casos que, em vez de agregar, fazem prejudicar a marca, mas também não por causa das mídias, e sim o uso correto. Que o uso, hoje em dia, como a gente terminou o Thales falando no primeiro bloco, queria que o senhor Gustavo comentasse um pouco sobre isso, o uso também não é só ter a ferramenta à disposição, o uso também é o influencial e é o diferencial. Claro, claro. No nosso caso, é até um pouquinho diferente, né? Não entra nas exceções. Como a nossa empresa é uma empresa que trabalha com humor, né? Com regionalismo, então a gente tem uma linguagem bem... a gente consegue falar um palavrão com o cliente de uma maneira que não é uma brincadeira, né? É uma maneira que a pessoa entende pelo conceito, por como a empresa funciona, né? Então, essa nossa linguagem é meio que única. Caso de uma empresa mais séria nesse sentido, ela não conseguiria. Então, assim, até no ponto que a gente estava falando, questão de sobrinho e tal, no meu caso especificamente, a gente tem que procurar alguém bem dentro né, que tem o feeling da coisa, né? Que no nosso caso não é aquele feelingzinho normal e tal, a gente tem toda uma maneira focada para o humor. E eu queria dizer que eu vou ficar falando mais tempo aqui, porque o Thales está falando muito mais do que eu. Eu já entendi que você está me chamando para o programa para levantar a audiência na parte da beleza, né? Meu Deus do céu. Vai, continua. E o que é interessante é que, por mais que a linguagem seja regional, tem todo um comportamento e uma bem tratar do cliente. Claro, claro. A gente tem uma parte que, apesar da brincadeira, a gente leva isso muito a sério, né? A gente tenta ter bem um limite nisso aí, porque é uma linhazinha bem tênue entre o humor e entre ficar um negócio muito, né, pejorativo, muito... Mas é aquele lance. A empresa da gente está cada dia crescendo mais nessa parte de mídias sociais. Inclusive, é muito bacana, porque as pessoas pensam que a Nordwest já tem 10 anos, 12 anos, e a gente tem 5 anos. E muito disso veio com o crescimento das mídias sociais, né? Lá no finado Orkut, para o Facebook, para o Twitter, e tudo isso tem ajudado muito a gente nessa questão da presença. Passa a impressão que a gente está em todo lugar, que é uma empresa que investe muito nisso, quando na verdade ainda não é, né? Ainda sobre esse marketing pessoal, essa parte a gente está terminando esse assunto e entrar em outro. Claro, o senhor disse que é uma empresa começando agora, até eu também pensei que era mais tempo, 5 anos, tudo. Mas como o senhor imagina daqui a uns anos? Eu estava brincando, viu, Thales? Pode falar muito, viu? Não fique centralizando a era brincadeira. Não, a gente só vê que a tendência é cada vez aumentar mais. E a concorrência agora está chegando. Muita gente demorou para acordar para essa questão de Facebook. Até então era coisa de vagabundo, né? De quem estava ali desocupado. E então era ainda meio que pelas próprias empresas não eram tão bem compreendido. Hoje em dia já estão sabendo que tem que ter sim, tem que aprender a trabalhar com isso. Então mais na frente não acredito que não tenha como. Pode até ser que um Facebook desse como o Orkut venha a sair de moda, mas por enquanto acredito que ainda tem uma vidazinha longa aí. Se todo sair mundo tem de que moda entra outra, entra outra, né? Exatamente, entra outra. É o crescimento aí, né? A gente vê que, por exemplo, hoje a mídia social comunica mais do que o jornal impresso, então você vê o poder que as mídias têm de atingir as pessoas, né? Muita gente está na internet, muita gente está na internet. E falando disso, até você falou jornal, tudo, queria citar, queria que você comentasse que antes a gente tinha um departamento, digamos que marketing. Hoje, dentro do departamento de marketing, temos de mídias sociais. E até hoje em dia a gente vê muitas vagas de emprego, analista de mídias sociais, tudo nas mídias sociais, ou seja, criou-se também uma profissão, uma função nova. Queria que você comentasse sobre isso. Na verdade, criou-se uma profissão nova e o boom foi tão rápido, né, tão instantâneo que, por exemplo, as faculdades não estão preparadas para esse boom. A minha faculdade, por exemplo, eu não vi uma cadeira sobre mídias sociais ou internet, né? Parece que agora o pessoal vai começar a ver o funcionamento disso aí, né? O mercado ele tá se adaptando da maneira que pode, né? Alguns demoram mais a entender, outros demoram menos, né? Então quem demora menos, quem compreende antes que isso é uma passagem de ida sem volta, vai na onda, né? Vai na frente. E o que não está compreendendo, quem está deixando para trás, é o pessoal que vai ficar
isolado, e depois não vai entender porque foi estrangulado pela internet, né? E você vê também que não é uma profissão como os outros, mas também não é uma profissão tão simples. Você também tem uma preparação, tem toda uma... Não, o profissional de mídias sociais, ele não é o cara que tem uma citação muito bacana de um colega meu, do Jackson Cruz, do Jack, que ele é coordenador de mídias sociais do Grupo O Povo, que ele fala assim, quanto mais mídias sociais você conhece, menos você vê. Ele está trabalhando, por exemplo, ele é coordenador de mídias sociais. Você pensa o quê? O cara passa o dia inteiro no Facebook, no Twitter. Não, o cara passa o dia inteiro criando tabela e estatística. Entendeu? É um cara que ele tem que pensar por trás da cortina das mídias sociais. Né? Ele não pensa ali. Quem pensa ali é o cara que gera conteúdo, que aí tem o gerador de conteúdo, o analista de comunicação, tem o coordenador. Né? Então tem uma gama muito grande de pessoas para trabalhar o Facebook, por exemplo. Entendeu? Não é uma pessoa apenas que recebe a informação e manda, tem que passar por supervisão, tem que passar redação, né, design, então é uma gama grande. Ou seja, até tá prontinha ali, não é só uma pessoa atualizando. Não, ilude-se quem pensa que é. Por exemplo, o nosso departamento de marketing tem 15 pessoas trabalhando. Mentira, tem 2. Mas assim, é bacana justamente porque a gente já está começando a ter esse cuidado. Tudo isso que o Thales está falando, a gente está tendo que tomar cuidado. Minha equipe, né? Exatamente. Mas dentro da nossa quantidade de pessoas trabalhando nisso, se nota que cada vez mais vocês têm que evoluir nisso. Né? Que não é mais brincadeira. O estudo é extremamente necessário. A gente entrando num tema final, eu queria que, digamos assim, seria o tema mais importante assim, do programa. A gente comentou, falamos tudo sobre as mídias em si. Agora, sobre opiniões. Hoje em dia, que é uma parte, ainda é um tema muito aberto, mas eu queria só que você desse uma pincelada ambos sobre esse tema. Hoje a gente tem cada vez mais notícias que chegam mais rápido. É o caso, por exemplo, você citou da funcionária lá, que fez uma sátira, ou digamos, comparativo, um comparativo, feito, né? uma piada de mau gosto. Com o Renan Calheiros. Com o seu chefe. E acabou que chegando na população, e acabou que ela também sendo demitida por uma piada. Hoje, as opiniões elas são cada vez mais formadas devido à informação chegar mais rápido. Como é que você vê esse avanço? Como vamos ver esse avanço? Assim, essa questão de informação que chega mais rápido. O que eu noto hoje nas pessoas que estão presentes ali na internet, né? É o que eu chamo de compartilhamento e retweet sem responsabilidade. O que é? A pessoa está na timeline, recebe uma informação primária. Por exemplo, fulano não presta. Ela lê aquilo ali e toma como verdade absoluta dos fatos. E aí ela compartilha aquilo ali, ela passa para frente de uma maneira irresponsável. Porque quando você compartilha um conteúdo, você está assinando embaixo dele que você concorda com todo o teor daquela afirmação. Né? Então acontece muito das pessoas... cara, assim, foi um projeto muito polêmico. Por exemplo, esqueci o nome do projeto. Era um projeto de Código Florestal. Lembrei. O projeto do Código Florestal foi muito polêmico. Eu lembro que na época, milhões de pessoas compartilharam salve a Amazônia, salve o Brasil, contra o projeto, contra não sei o que. Milhões de compartilhamentos. Aí você perguntava para a pessoa assim, mas qual parte do projeto você é contra? A pessoa vai, não sei, eu não li o projeto, eu só quero salvar a floresta. Pô, você não se deu nem ao trabalho de ler para você compartilhar, para você assinar digitalmente que você está participando desse movimento. E não só, interrompendo também falando do assunto, e não só questão de compartilhamento, mas, por exemplo, movimentos. Teve de outra emissora, digamos, atores, funcionários de outra emissora, fizeram um vídeo no YouTube e tudo, e todo mundo, as pessoas às vezes compartilhavam, sem saber o que era, mas que era legal, era bonito, era isso aí mesmo. E acaba que formando, às vezes, uma opinião, pegando uma opinião formada, e às vezes não sabe realmente do que se trata. Você tira no âmbito pessoal. Eu, assim, gosto muito de brincar e tal, e no meu Facebook pessoal, um tempo desse, tava em moda isso aí, todo mundo fez. O meu foi ano passado, acho que outubro, novembro eu fiz, que era uma brincadeira que você botava um texto mais extenso e você dizia que ia ser papai. Né? Aí vinha uma série de coisas embaixo e tal. As pessoas só liam o texto. E no final dizia que eu ia ser Papai Noel do meu condomínio, do meu prédio, né? Então todo mundo, olha, eu recebi, sei lá, 100 e tantas curtidas. Parabéns. Parabéns.
tias minhas ligando para dar os parabéns e você dizendo que, não, tia, era uma brincadeira, a senhora leia tudo ali. Então, assim, daí você tira, isso foi no âmbito pessoal e numa brincadeira, mas aí você tira o lado, justamente esse de uma coisa mais importante, que as pessoas não chegam nem a ler, assim, 15 linhas, 20 linhas, né? Não chegam, não tem a vontade, quer só ler ali o cabeçalhozinho que apareceu e pronto, e dali já vale para ele. Aí já demoniza, né? Já foi embora, eu já virei pai e demoniza. acredito que daqui a uns 3, 4 meses tem gente já me ligando perguntando se o neném nasceu, né? E acaba que gerando e servindo de alerta, que todo mundo leia mais, leia completa a notícia, tenta se informar mais, porque querendo ou não, ali nem sempre, é verdade, a gente já viu muitas brincadeiras, principalmente de pessoas que morrem realmente não terem morrido, e as pessoas acreditam. O projeto do Evaldo agora, e assim né? vai. Uma coisa absurda. Foi. O projeto tramitou na Câmara agora há pouco tempo um projeto do vereador Evaldo Lima, que facultava o uso de camisa em repartições públicas na sexta-feira, né? Na área de seleções. Seleção brasileira. Na período do Copa. Na período de Copa, né? Não sei o quê. Um projeto que faculta, não tem gasto nenhum para a Câmara, né? Não tem gasto nenhum para a Prefeitura, não tem gasto nenhum para ninguém. Entendeu? O cara deu uma canetada num grupo que pediu, não sei o que, ele achou a ideia bacana. Aí um jornal noticiou que o projeto de lei dele era esse. Professor Evaldo Lima criou um projeto de lei que permite o uso de camisa de seleção sexta-feira no trabalho. Ponto. Aí o pessoal leu aquilo ali e falou, cara, que absurdo esse projeto de lei, que não sei o quê, isso vai gerar gasto para a prefeitura, isso vai gerar gasto para não sei aonde. Meu amigo, leia a matéria, leia o projeto, né? Demonizaram o cidadão por conta de um projeto que ninguém se deu conta de ler. Que quando você lê, você fala, bacana a ideia, assim, né? Legal estimular esse negócio de seleções. Aconteceu há poucos dias. Houve um caso recente não, já tem um tempinho no Twitter, que foi, não sei se vocês lembram, uns 6 meses antes do Chico Anísio morrer, mataram ele umas 3 vezes antes, foi, né? E mataram o Chico Anísio, que inclusive quem deu a notícia que eu vi na época foi um jornalista local, chegou, viu num Twitter lá, fake do SBT, dizendo que ele tinha morrido, e a jornalista daqui na mesma hora, na ânsia de dar o furo, né? Da primeiro. Da primeiro. Então, né, começou a retweetar e daí tomou uma dimensão, para no final o cara não tinha morrido, né? E a gente vê muito isso, digamos, não criticando os amigos tudo, mas a gente vê muito mídias de título, que é o que eu costumo chamar, como eu vou dizer, porque você vê o título é uma coisa, quando você vai abrir, nem era tudo aquilo que realmente era. Impacto, era mais, né? mais um impacto para você ter acesso, ou você ler alguma coisa. Que é irresponsável, mas é mais irresponsável ainda quem compartilha, retweeta, né? Porque não lê. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Esse tema de mídia sempre é um tema bacana. Agradeço novamente a presença de ambos. E vou abrir aqui agradecimentos finais. Bom, agradecer, né, mais uma vez aqui o convite. É sempre um prazer estar participando aqui do Sociedade de Direito. Dizer que a próxima vez que eu estiver aqui, tem uma canequinha, né? Vamos providenciar aí. Vai ter uma caneca do programa, estilizada, né? Pra gente poder levar para casa. E é isso, no mais, muito obrigado aí, muito obrigado a vocês. Valeu. Eu que agradeço a presença. Gustavo. E novamente agradecer a oportunidade de estar vindo aqui trocar ideias num programa bacana que aborda, né, temas. Eu até tentava entender onde é que eu me enquadrava, às vezes, no direito. Eu disse, não, mas é porque eu devo fazer parte da sociedade, né? Porque no direito eu imaginava que era um programa mais do direito. Mas assim, hoje em dia, virei sempre que chamar. Mas principalmente da próxima vez já com a canequinha mesmo para a gente levar para casa. E agradecer a todo mundo que está aí assistindo, o pessoal do auditório. E da próxima vez, pode convidar que a gente volta. Um abração. Eu que agradeço. Assim chegamos ao fim de mais uma Sociedade de Direito. Esse programa é transmitido pela FGF TV e disponível no portal YouTube, youtube.com/FGFIES. Envie sugestões sobre o tema através do nosso e-mail, comunicação@fgf.edu.br. Obrigado pela audiência.